Olá, está no ar mais um programa TV Unimed. O tema de hoje é alergia e irritações nos olhos. Se os olhos são de fato a janela da alma, que imagens estamos refletindo se eles se apresentam vermelhos, inchados, lacrimejantes, coçando ou de repente com uma tremenda reação alérgica? Alergias oculares podem ser muito angustiantes e são uma razão comum para visitas ao alergista, oftalmologista e até mesmo a sala de cirurgia de emergência. Para falar sobre o assunto, nós recebemos o Dr. Rafaelo Sala Pasquinelli, natural de Campinas, formado em 2006 pela Universidade José do Rosário Velano, em Alfenas, residência médica em oftalmologia no Hospital e Maternidade da PUC, especialização em oncologia ocular pela Universidade de São Paulo. Que currículo, hein, doutor? Tá de parabéns. Muito obrigado por ter recebido o nosso convite. Quando a gente fala de alergia, a gente já imagina aquela coisa desconcertante, né? Aquela coisa que deixa a gente sem desconfortável mesmo. O que é mais comum? O que irrita os olhos? O que é mais comum? A gente já fala e já dá vontade de coçar o olho. É isso mesmo. E como você falou, se o olho é o espelho da alma, a gente quer um espelho bonito, né? Olha, muita coisa pode trazer alergia para o olho, tá? O principal, né, o que a gente vê no dia a dia, é a poeira, o ácaro, que tá na poeira, sim, a fumaça do cigarro, mas assim, muita coisa pode dar alergia nos olhos das pessoas. Depende de cada um, né? Você tem produtos produtos químicos, maquiagens, cosméticos, perfumes, pólen é muito comum, né? Dependendo da estação do ano, a pessoa desenvolve uma alergia a uma determinada planta e fica com aquele olho inflamado, coçando, vermelho, não fica um espelho bonito. Não fica bom. É muito comum a gente ver as pessoas com os olhos vermelhos por vários motivos. Às vezes o próprio cansaço mesmo pode deixar o olho um pouco avermelhado. Mas o que a gente como a gente pode diferenciar o que é uma alergia ou seria a mesma coisa, o que é uma irritação, uma coisa mais simples, uma poeirinha de repente, uma fumaça que a gente atravessou? Como que a gente diferencia? Olha, é difícil a gente diferenciar se você tem um problema ocular, uma alergia a determinada coisa, ou de repente você está mais cansado, deixou de piscar o olho acabou ressecando e aquilo ficou um pouco mais avermelhado. Geralmente a alergia ela vem acompanhada da coceira, do prurido, né? Então isso fala mais a favor da alergia ocular. Mas para a gente ter certeza disso, de que você não tem um problema mais grave, ou que a pessoa não está tendo um problema mais grave e que é alguma coisa passageira ou simples, o ideal é procurar fazer uma consulta oftalmológica, né, no exame de rotina simples. Você consegue fazer um diagnóstico de uma alergia ou diferenciar de uma conjuntivite, do início de uma conjuntivite, ou alguma coisa que possa até trazer um prejuízo para a pessoa. Você falou de diagnóstico. Como é que seria um diagnóstico de uma alergia nos olhos? Olha, o diagnóstico da alergia ocular, ele é um diagnóstico simples, você não precisa de exames, de 1000 exames. É uma consulta oftalmológica de rotina, né? Você ir conversar com o teu oftalmologista, os exames do médico oftalmologista, é um exame simples, né? Simples não, mas assim, completo, é o suficiente para fazer o diagnóstico da alergia ocular. E como que se trata uma alergia? Olha, antes de falar do tratamento da alergia ocular, é bom lembrar para as pessoas que vão escutar que a alergia ela é um problema crônico, né? Então, o tratamento ele vai visar você diminuir a intensidade das crises, né? Fazer com que elas não sejam tão frequentes, então assim, você tem um espaço entre elas maiores, né? E que quando elas aconteçam não sejam com tanta intensidade. O tratamento ele é feito com duas maneiras, né? Com condutas ambientais, então as pessoas que têm alergia, elas têm que ficar afastadas do que lhe dão alergia. Às vezes isso é muito difícil, mas então a gente orienta o paciente, ou quem cuida da casa do paciente, do trabalho do paciente, evitar varrer, passar espanador, sempre passar um pano úmido para evitar que levante poeira. Poeira ela causa muita alergia, né? A gente recomenda também que deixe uma casa aberta, bem arejada, com bastante sol, evitar cortina, carpete, bichinho de pelúcia, tudo que possa juntar muito pelo, muito ácaro, que geralmente causa alergia nas pessoas.
Ninguém fumando dentro de casa, é bom lembrar, principalmente dos pequenos, né, das crianças, que eles tendem a ter mais alergia do que a população mais velha, né? Perfume, aí vai de cada caso, né? Então, assim, as condutas ambientais é afastar o que causa alergia do paciente. Isso é fácil, todo mundo consegue fazer. A outra parte do tratamento, ele é feito com colírio, né? Ele é feito com medicamento, vamos dizer assim. Sim. Então, aí vai depender de cada paciente e é uma conduta assim que o médico vai conseguir orientar. Então, geralmente isso vai ser feito com medicação tópica. Colírio pode até ser feito com medicamento sistêmico, mas é mais raro. Você falou de medicação, as pessoas se automedicam com muita facilidade e não é muito difícil encontrar as pessoas pingando algumas coisas diferentes de colírio nos olhos, não. A gente sabe que é muito comum também ouvir as pessoas falar, leite de peito, por exemplo. Vou dar um exemplo só. O que você me diz a respeito dessa automedicação? Olha, isso é muito perigoso. Não só por, às vezes, a pessoa está colocando alguma coisa no olho que não deveria, que pode causar algum dano, como ela está deixando de fazer um diagnóstico, porque está achando que está fazendo um tratamento e está postergando um início de um tratamento que, de repente, seria fundamental se fosse feito rápido. Sim. Então, você tem os dois prejuízos. A demora do tratamento, da procura do tratamento, porque está achando que está sendo tratado, e também, às vezes, o risco de pôr o leite, de pôr o colírio do vizinho, que às vezes nem é para aquilo e pode fazer um mal. Porque existem N tipos de colírios. N tipos de colírios. Às vezes a gente pega no pronto-socorro, a pessoa quer pingar um colírio, vai lá, a primeira coisa que pega um remédio, um antipirona, que é para ingerir, e acaba pingando no olho. Né? Cola, às vezes é muito comum, né? Nossa. Tá no escuro, troca com o vidrinho de cola. Então, assim, é importante evitar a automedicação. Principalmente porque as medicações, os colírios, né, eles causam, muitos deles podem causar alergia, então pode até piorar o efeito contrário. Por que os olhos são tão sensíveis? Olha, o olho, ele, que nem você falou, ele é o espelho da alma. Então, assim, ele está em contato direto ele é uma mucosa, né, tem uma parte de mucosa que ele está em contato direto com o meio ambiente, né? Então, ele é um órgão sensível, então, que tem uma proteção, então, maior. Então, ele acaba tendo uma reação, o corpo defende ele muito bem. Então, às vezes, essa defesa, que era para ser algo não tão exacerbado, acaba sendo um pouco maior do que deveria e acaba, né, levando a um processo alérgico. Ah, muito bem. Você falou de alguns elementos, aliás, vários elementos que podem causar algumas irritações nos olhos. Mas o que é mais comum mesmo no consultório? O que você vê com mais frequência? Olha, geralmente é pó ácaro, geralmente é poeira. É muito comum. Isso causa alergia mesmo, e em algumas determinadas épocas do ano, né, você tem muita alergia a pólen também das plantas. Então, geralmente ali na época de polinização, os pacientes pioram bastante. Mas isso vai depender de cada paciente, né? Cada um vai ter uma reação, cada paciente que tem alergia vai ter reação a determinado produto, ou pólen, ou a fumaça, então depende. Sim, e quem é mais alérgico? São as crianças, são as pessoas de meia idade, são os idosos ou não? Qualquer pessoa pode desenvolver uma alergia? Qualquer pessoa pode desenvolver uma alergia. As crianças são mais susceptíveis, elas têm um sistema imune mais exacerbado, então acabam tendo mais alergia. Agora, todo mundo pode ter alergia. Tem pessoas que são mais predispostos a terem, por exemplo, quem tem rinite, já tem uma alergia no nariz, quem tem o eczema, que já tem uma alergia de pele, essas pessoas geralmente também acabam tendo alergia nos olhos. Bem, então vamos imaginar duas situações diferentes. Um caso de uma alergia que a pessoa tratou de uma maneira errada, de repente com medicamento errado, e um caso em que a pessoa também tinha uma alergia que ela não tratou. Qual que seria o desfecho, a complicação nessas duas situações? Você tem algumas complicações no tratamento incorreto da alergia ou até mesmo do não tratamento disso. Existem
úlceras da córnea, que são machucados na córnea, né? Ceratite, você tem vascularização corneana, opacidades corneanas, que podem até mesmo levar a uma diminuição da visão do paciente. Então é muito importante de que faça o diagnóstico correto, que se faça o tratamento correto das alergias. Não é uma coisa frequente, né? Essas complicações, mas elas podem ocorrer e podem ter desfechos ruins para o paciente. Então quer dizer que uma simples alergia a pessoa pode chegar a ficar cega, seria isso? Pode acontecer? Olha, dificilmente uma pessoa vai ficar cega por uma alergia, mas você tem complicações da alergia que podem levar a uma baixa acuidade visual, sim, em alguns casos. Isso pode acontecer com qualquer pessoa também, igual nós já falamos. Esse quadro pode ser desenvolvido, não tratado, piorado em qualquer pessoa, tanto criança, quanto adulto, quanto idoso também. Todo mundo está susceptível a ter uma reação alérgica, entendeu? Todo mundo tem essa chance de ter uma reação alérgica a algum determinado tipo de produto. O que é a conjuntivite? É uma alergia? É uma infecção? Como se denomina a conjuntivite? A conjuntivite ela é uma inflamação da conjuntiva, que é um tecido do olho. É uma mucosa que recobre uma parte do olho. Então, a conjuntivite é um nome da inflamação desse tecido. Tá? Então, essa inflamação ela pode ser devido a uma reação alérgica, sim, como uma infecção. Então, você pode ter uma conjuntivite alérgica, como você pode ter uma conjuntivite infecciosa, tanto por um vírus, tanto quanto uma bactéria. Quem vai conseguir diferenciar uma da outra é uma consulta com o médico oftalmologista, que né, no seu exame ali da lâmpada de fenda vai conseguir diferenciar uma coisa da outra. E qual a diferença na prática mesmo? Uma pessoa que desenvolveu algumas dessas duas situações de conjuntivite, na doença, a gente sabe que a conjuntivite ela leva alguns dias para que a pessoa se recupere. Isso. E em alguns casos, não sei se são nos dois casos, a pessoa não pode trabalhar porque ela é uma doença contagiosa, né? Isso. E como é que a gente distingue isso? É difícil a própria pessoa conseguir distinguir se ela tem uma coisa ou outra. O ideal, o certo é um oftalmologista conseguir fazer essa diferença. Agora, a conjuntivite infecciosa, ela é contagiosa, então o paciente tem que evitar o contágio com outras pessoas para não sair passando isso. A conjuntivite alérgica, ela não é contagiosa, entendeu? Então o paciente ele pode trabalhar, ele pode fazer as atividades normais, pode ir para a piscina, que ele não vai levar prejuízo para outras pessoas. Os sintomas são os mesmos? Os sintomas são praticamente os mesmos. Então, o olho vermelho. Precisaria fazer realmente uma consulta. É aquilo que eu te falei, é muito difícil a pessoa que não tem a formação, conseguir fazer a diferença uma da outra, porque o quadro é praticamente igual. Você tem o olho vermelho, coçando, com secreção, olho irritado, fotofobia, que é aquela sensibilidade exacerbada à luz. Então, assim, o quadro, ele é bem parecido. Tanto é que não é só pela história que você faz a diferença, você precisa do exame físico para diferenciar uma coisa da outra. E como que é esse exame? Olha, o exame de rotina oftalmológico, você já consegue fazer esse diagnóstico, que é o exame da lâmpada de fenda, né? Você examina o paciente num aparelho em que você aumenta a imagem, você consegue ver alguns detalhes que conseguem diferenciar uma alergia de uma infecção. Muito bem. E o que acontece no caso dessa conjuntivite infecciosa, de transmitir para outra pessoa? O que seria o ar? Como que ela é transmitida? Ela é transmitida pela secreção. Então, assim, é engraçado, ela não transmite pelo ar. Como é que é feita a transmissão? A pessoa põe a mão no olho, porque o olho está inflamado, está coçando, então ela coça o olho e vai cumprimentar outra pessoa. Outra pessoa pega na mão dela, tinha secreção, vai coçar o olho, acaba transmitindo, entendeu? Tem que ter esse contato, tem só de ficar próximo? Não, mas por exemplo, se eu pôr a mão no olho, pôr a mão aqui, tirar, você pôr a mão e levar para o olho, você vai acabar pegando, entendeu? Numa maçaneta. Então, por isso que a gente isola a pessoa, porque é muito difícil não transmitir. Ela não é feita pelo ar, mas ela é feita pela secreção. E esse contato é praticamente inevitável. É muito difícil. Dentro de uma casa, de repente no ambiente de trabalho. É muito difícil. Álcool em gel seria a solução para esse problema ou não? Ajuda sim. Mas ele é difícil. Você entrou numa piscina, você não tem como jogar álcool gel na piscina inteira. Você contaminou aquela água. Você usou a mesma toalha de rosto,
Então, aquela toalha vai acabar transmitindo a conjuntivite infecciosa, que é diferente de uma alergia. A alergia, ela não transmite, né? Para encerrar o assunto sobre a conjuntivite e também fechar esse bloco, em média, quanto tempo que uma pessoa que está tratando a conjuntivite vai conseguir se ver livre da doença? De uma conjuntivite alérgica ou de uma conjuntivite? Das duas. Depende muito, isso vai variar. Uma conjuntivite alérgica, ele é um quadro que, quando tratado, ele vai resolver mais rápido. Agora, alguns pacientes que têm uma reação exacerbada maior, esse quadro pode se prolongar. Mais 15, 20, 30 dias é difícil de falar. Pode demorar. Pode demorar. A conjuntivite, essa mais comum, viral, de 15 a 20 dias ela costuma estar tratada. Mas isso também vai depender do tipo da bactéria, de cepa para cepa. Então, assim, a gente não tem, não existe uma regra para isso. Ótimo. Bem, nós vamos chamar o intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos, continuando a falar sobre esse assunto, alergias, irritações. A gente volta já já. O patrimônio mais importante de uma empresa são seus funcionários. Prontinho. Mas foi só um arranhãozinho. Principalmente se for uma pequena empresa, assim como a minha. Olha o colesterol. Quando um falta, é um Deus nos acuda. Mas tá calor. Não. Existe uma maneira muito melhor de cuidar da saúde de sua equipe. A partir de 3 funcionários, sua empresa pode ter um plano empresarial Unimed. Solicite uma visita. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. A TV Libertas está presente nas principais redes sociais. Acesse nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter. E fica por dentro das nossas novidades. Assista ainda toda a nossa programação online de qualquer lugar do mundo. É a programação da TV Libertas com você também na internet. TV Libertas nas redes sociais. Acesse! Olá, estamos de volta com o TV Unimed. Hoje nós estamos falando sobre alergia, irritações nos olhos. Alergias oculares geralmente estão associadas a outras doenças alérgicas, principalmente a rinite alérgica e a dermatite. As causas das alergias oculares são diversas. Medicamentos e cosméticos podem desempenhar um papel significativo para esse problema. Para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo aqui o doutor Rafaelo, que é o nosso convidado de hoje, está falando sobre o assunto e a gente encerrou o bloco anterior falando sobre as conjuntivites. Isso. Você falou um pouquinho no bloco anterior também sobre as rinites. Que papel que as rinites têm nessas irritações, nessas alergias? Olha, a rinite, ela é uma reação alérgica, como a conjuntivite alérgica também, né? A irritação ocular, na grande maioria das vezes, é decorrente a uma reação inflamatória, né? Uma alergia. Então, uma pessoa que já costuma ter uma reação exacerbada a determinado componente no ambiente, um pólen, uma fumaça, né, o próprio pó, ele acaba desenvolvendo tanto a irritação, né, a rinite, quanto a irritação ocular também. Bem, doutor, sobre a ardência, é muito comum sentir um pouco de ardência nos olhos. O que significa isso? Ou pode variar muito? Olha, a ardência é um sintoma, e um sintoma ele pode decorrer tanto de uma alergia ocular, né, que não é o principal sintoma da alergia. A ardência é a coceira, mas você pode ter um olho ardendo, mas assim, diversas alterações podem levar à ardência nos olhos, desde o olho seco, quando a pessoa trabalha muito no ar-condicionado, quando está muito concentrado numa atividade, no computador, o olho acaba ressecando e aquilo, né, machuca e acaba ardendo. Como patologias como a conjuntivite mesmo pode levar à ardência ocular. Então, assim, você tem várias causas que levam o olho a arder, entendeu? Sim, você falou de uma coisa interessante agora. Pessoas que trabalham num ambiente climatizado, às vezes o olho fica realmente muito ressecado. A pessoa pode pingar um colírio para lubrificar os olhos, ela também precisa de uma orientação de um especialista para que ela possa fazer isso da maneira correta. Olha, toda medicação,
o ideal é que seja indicado por um médico, né? Ou por um especialista naquilo. Porque é aquilo que a gente estava comentando, às vezes você vai deixar de tratar uma doença ou vai tratar, usar um colírio que talvez não seja eficiente para tratar o teu problema. Então, às vezes ele está no ar-condicionado, mas o problema dele na lubrificação é outro. Sim. Agora, existem colírios próprios, né, que aumentam, né, que complementam a lubrificação, são lágrimas artificiais que ajudam no tratamento. Mas para você saber qual colírio usar, qual a quantidade, quantas vezes, o ideal é você fazer um diagnóstico e você receber uma orientação do médico oftalmologista. Vamos falar de um assunto interessante agora também. As maquiagens. É muito comum, né? As mulheres, acredito que a maioria delas usem maquiagem. Quem não usou ainda vai usar, porque não chegou na idade. E às vezes a gente vê alguma maquiagem, algum produto dando alguma reação alérgica no momento. A gente acabou de aplicar e de repente aquilo deu uma ligeira coceira, ou às vezes fica lacrimejando. Enfim, quando que a gente deve suspender o uso daquele tipo de produto? Isso é muito interessante, né? Tem gente que maquiagem é indispensável, né? Nem fica sem. O que a gente fala quando a pessoa entra em contato com alguma coisa que lhe causou alergia é lavar os olhos, não tentar evitar o contato de novo com a mesma substância. Então, geralmente, a pessoa experimentou uma maquiagem nova ou começou um creme, né, um creme novo e aquilo causou uma irritação no olho na hora que usou. Então, é suspender o uso, né, evitar ter contato com aquilo, lavar os olhos bastante para não desenvolver uma reação alérgica pior, né. Agora, o interessante é que, às vezes, não só os produtos que estão em volta do olho causam alergia, né? Por exemplo, tem muita gente que tem alergia ao esmalte, então vai coçar o olho e aquilo acha que é da maquiagem, mas na verdade é do esmalte ou do perfume. Então, assim, a grande dificuldade é conseguir diferenciar o que está lhe causando alergia, para você não ter contato com aquilo. Outro assunto também que é muito discutido no meio feminino, na maior parte das vezes, em relação às maquiagens, é depois os demaquilantes. Eles também, existem um demaquilante próprio para o rosto e muitos demaquilantes para a região dos olhos. E eu já ouvi pessoas dizendo que alguns demaquilantes, por exemplo, em creme, depois que aplica, ele dá aquela sensação de que o olho está coberto, naquele momento, instantaneamente, dá aquela sensação. É um sinal de que esse produto também não deve ser utilizado? É comum? Não, faz parte. Olha, existem alguns produtos próprios para serem usados na região dos olhos, né? Existem demaquilantes que são feitos para não entrar em contato com o olho. É lógico que aquilo vai causar um pouco de irritação, mas não vai ter um prejuízo, né, assim, para o paciente em si, mas existem produtos específicos para o uso ocular. Então, eles são mais indicados do que usar aqueles que são usados para a pele, para outras regiões, que podem causar uma reação alérgica, podem até causar machucados, como ceratites, né? Sim. Esses produtos, eles para a região dos olhos, a gente imagina que sejam bem mais sensíveis do que os outros para o restante do rosto. E o que não deve acontecer para a gente identificar que esse produto é bom? O que ele não pode fazer, basicamente? Olha, primeiro tem a indicação da bula do produto, né? Você vai ver que levando em consideração que a maioria deles garante que são bons e que são antialérgicos, enfim. Eu acho que também não é só uma questão do produto ser bom ou não. Porque assim, às vezes o que vai te causar alergia, talvez não cause alergia a mim ou não cause alergia ao outro. Então é muito relativo. Nem sempre vai depender da qualidade do produto a reação ou não alérgica. Então o ideal é você ver se aquele produto foi feito para o uso, né, na região ocular, ou periocular. É aquilo que a gente falou, se você notar que está te dando uma reação alérgica, seu olho ficou vermelho, começou a arder, começou a ter edema das pálpebras, inchaço das pálpebras, você não deve entrar em contato com aquilo e deve procurar uma orientação de um médico especialista em oftalmologia para evitar aquelas complicações que a gente citou mais cedo. Sim, é importante isso, não deixar piorar esse quadro. Isso. Doutor, uma dúvida também, as pessoas que já têm alguma doença na vista, igual as pessoas costumam dizer, elas têm maior facilidade de desenvolver algum tipo de alergia ou não? Isso não pode não influenciar?
Olha, os erros refracionais, então a miopia, o astigmatismo, eles não estão associados com alergia, entendeu? Então, não quer dizer que a pessoa usa óculos que ela vai ter alergia, ser mais propensa a ter alergia. Sim. Algum medicamento pode causar uma reação alérgica? Com certeza. Desde medicamentos para tratar algumas patologias oculares, como medicamentos para glaucoma, que às vezes o paciente precisa usar aquilo, foi prescrito, mas aquele medicamento vai causar uma reação alérgica, então aquilo vai ter que ser trocado, né, substituído. Como colírios, que você tinha dito, que pegou da vizinha, sim, pode causar uma reação alérgica. Não só os colírios, né, não só os medicamentos tópicos, os colírios, como pomadas, e também até medicamentos sistêmicos, né? Então até medicamentos orais podem causar uma reação alérgica. Sim. O que é o tersol? É uma doença, é uma infecção, é uma alergia? O tersol não é uma alergia, ele é uma inflamação da glândula, né? E aquilo não é decorrente, é uma reação alérgica, tá? É uma inflamação de uma glândula. Sim. Doutor, nós estamos chegando próximo ao final do nosso programa, mas eu acredito que as pessoas em casa tenham muitas dúvidas, igual eu tenho muita dúvida, eu ficaria perguntando horas e horas aqui. Quais as doenças, as irritações mais comuns, os nomes que você trata no consultório? Normalmente as pessoas procuram vocês, os especialistas, por quê? Elas têm o quê? Geralmente os pacientes, eles desenvolvem alergia, né? Geralmente uma alergia sazonal ou geralmente são as conjuntivites alérgicas. O mais comum são os quadros de conjuntivite alérgica. E os erros mais comuns que você identifica no consultório? É a automedicação. A automedicação, às vezes o próprio paciente se medicando, às vezes o vizinho, às vezes a avó medicando o paciente. Muitas vezes isso não vai trazer um prejuízo tão grande, mas em alguns casos isso pode fazer a diferença entre uma resolução tranquila de um caso ou não. Então, assim, a automedicação é um problema que a gente deve evitar. É meio cultural, né, a automedicação. A maioria dos especialistas que passam por aqui falam da automedicação. É complicado, é mais fácil, a gente sabe que é conveniente, no dia a dia é difícil parar, marcar uma consulta e ir para um oftalmologista, mas a pessoa tem que saber que ela está pondo em risco um dos maiores bens dela, que é a visão. Sim, todo cuidado vale a pena. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Fica o convite para voltar, para participar. Agradeço. Nós temos infinitos temas que nós podemos tratar aqui. Espero que você de casa tenha gostado. Se ficou em dúvida, se quer trazer o Dr. Rafael de volta ao nosso programa, mande um e-mail com suas dicas, suas sugestões, as suas dúvidas. Muito obrigado pela sua companhia. Nosso programa de hoje fica por aqui. Até mais. A vocação para cuidar de pessoas nos tornou a maior Unimed do sul de Minas Gerais. Com mais de 72 mil clientes satisfeitos, ampla rede de médicos e serviços credenciados, certificação de responsabilidade social e a certeza de continuar cuidando do bem mais precioso, a sua vida. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Sul Mineira, 26 anos. Está presente nas principais redes sociais. Acesse nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter e fica por dentro das nossas novidades. Assista ainda toda a nossa programação online de qualquer lugar do mundo. É a programação da TV Libertas com você também na internet. TV Libertas nas redes sociais. Acesse!